Eu queria que vocês voltassem no tempo e acompanhassem aquilo que foi essa gravidez. Essa senhora começa lá em Cujubim, tem uma gravidez, é acompanhada, faz pré-natal, vem para Porto Velho, tem o neném em Candeias do Jamari, troca de Candeias do Jamari, vem para o hospital Cosme e Damião, depois vai para o Regina Passes, do Regina Passes para o hospital de base, tudo isso com transporte em ambulância, só que num determinado momento, ao que se parece, ao que se indica, esse bebê já estava morto. Aí a gente já começa a não entender exatamente o que é que houve. Eu queria que vocês, por favor, tentassem pegar ali o fio do início e fosse para frente. Bem, no dia 23, na verdade no dia 24 de maio, eu estava fora do estado e recebi uma ligação, era um sábado, do Dr. Pimentel noticiando, né? Pimentel, secretário de Saúde. Secretário. Dr. Pimentel, secretário de Saúde, nos noticiando essa questão e pedindo um apoio policial, porque havia a questão do desaparecimento do Nicolas. E pediu ajuda, porque a própria família já estava no HB e queria, obviamente, um posicionamento do hospital com relação ao desaparecimento da criança. Ato contínuo, eu já liguei para o Dr. Pedro e pedi para que ele deslocasse uma equipe de policiais civis para o HB, para que já iniciasse todo um trabalho de investigação para verificar efetivamente a procedência daquela informação. Até então a gente não sabia exatamente do que se tratava. Estava fora, como eu falei, do Estado, mas sabia, né, do empenho que o Dr. Pedro ia ter. Essa equipe esteve lá. Naquele mesmo dia, várias pessoas foram relacionadas para serem ouvidas. O Dr. Pedro designou a equipe, determinou que esse fato deveria ser esclarecido pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, sob a responsabilidade da doutora Noelle, delegada, e a partir de então ela iniciou as oitivas das pessoas que foram, no primeiro momento, relacionadas, e depois, dentro dos depoimentos, outras pessoas que foram referidas, né? E dentro dessa normalidade de procedimental, né? de oitivas e de tentar esclarecer o inquérito formal, né? Exatamente. Formalizar todas essas questões. E agora, nesse exato momento, a gente, consultando o próprio Dr. Pedro e a delegacia, a gente sabe que já está se terminando essa fase de oitiva, né? Para quê? Para a partir de agora se começar a cruzar alguns depoimentos, né? É uma fase de cruzamento de depoimentos, para saber se existe alguma contradição, alguma divergência entre o que uma pessoa fala e a outra fala, testemunhas, análise também dos documentos que foram apresentados nesse inquérito. E, de antemão, a gente quer dizer que temos documentos que até então e até prova em contrário são fidedignos, né? Existe uma certidão de óbito, existem prontuários que, num primeiro momento, não podem ser descartados. Segue-se uma linha de que aqueles documentos apresentados são verdadeiros, mas que também serão analisados, deverão ser submetidos à análise de policiais experientes, técnicos, para fazer uma investigação. Eu vou lhe fazer a primeira pergunta, eu vou ter que lhe interromper de vez em quando, mas é o seguinte, no dia 24, que foi um sábado, foi feita uma verificação in loco, lá no hospital de base, e dessa verificação nós temos uma contradição que nos foi relatado, que foi o seguinte: os passos que foram dados, é uma reconstituição, os passos que foram dados com o bebê e com as pessoas que lá estavam, foram contestados pela avó do bebezinho, que disse o seguinte: não foi por aqui que ele entrou, a enfermeira seguiu com o corpo por aqui. Então tem uma primeira contradição nessa história. E, segundo essa pessoa, a avó, diz o seguinte, que alguém lá, um diretor do hospital de base, disse o seguinte: olha, eu queria que você não desse entrevista, nós vamos cuidar desse caso e depois nós vamos dar as informações. Num primeiro momento, não parece que isso seja nada demais. Mas quando você demora muito tempo para receber uma notícia e percebe que há alguma coisa de diferente, aliás, tem uma frase do pai dessa criança que diz o seguinte: tem alguma coisa esquisita nessa história. Ele fala ali assim:
E a partir daí as pessoas começaram a nos procurar e procurar a imprensa de uma forma geral. Eu estou aqui com algumas fotos. Esse aí foi o momento em que esse neném nasceu. E o que é estranho é o seguinte: essas fotos foram tiradas pelos médicos que atenderam, a equipe que atendeu lá no Candeeiro do Chamari, e a gente vê que tem médico sorridente. Olha lá, um caso desse aí assim, denota o seguinte: olha, foi um parto feito com sucesso, o moleque é bonitinho, enfim, tá lá. Depois disso aí, o médico disse o seguinte para nós: olha, eu vou dar uma entrevista para vocês, e se for necessário, ainda que isso me custe cargo, o que quer que seja, eu vou manter, eu vou falar aquilo que eu vi. No dia seguinte, ou logo depois, ele diz o seguinte, que não poderia dar mais a entrevista e muda aquilo que ele havia nos falado, dizendo que a criança teve 3 paradas cardíacas de Candeias até Porto Velho. Aí eu começo de novo a dizer o seguinte: tem alguma coisa aí assim que uma outra entrevista nos teria sido prometida, nos foi prometida pelo médico que atendeu essa senhora lá em Cujubim. Logo depois ele disse que não daria essa entrevista porque ela teria dito a uma outra emissora de TV aqui de Porto Velho que ele não tinha sido solidário, ou melhor, que ela não tinha sido solidária, que ele não gostou daquilo que ela falou, dizendo que ele tinha mandado para cá. Enfim, ele não gostou da história e disse: eu não vou dar entrevista mais nenhuma. 2 entrevistas que foram cortadas. Depois disso nós tivemos um silêncio sepulcral. Não gosto do termo não, para não parecer que estou fazendo analogia com morte, mas ninguém falou mais nada. Até que o início da semana, no final de semana, a gente teve a primeira fala, que foi do secretário Pimentel. E aí, de novo, a gente tem aquelas coisas todas que não foram resolvidas. Eu sei que vocês estão em cima daquilo, mas qual é a linha de investigação que a polícia está adotando? E outra coisa, agora nós temos aí um outro fato, que é o caso lá de Ariquemes, que vocês ouviram ali agora a reportagem, que é muito parecido. Bem, como toda investigação, pode surgir várias linhas de investigação. Nós temos que agora tirar todas essas dúvidas e seguir aquela que a gente entender que é a que tem probabilidade de se confirmar. É essa que é o nosso papel de investigador, é saber aonde que está a resposta para isso. Eu até outro dia fui criticado por 2 colegas aí, 2 jornalistas de 2 sites, dizendo que a Secretaria de Segurança estava sendo imprecisa, que a Secretaria de Segurança não tinha informações suficientes. Talvez eu até entendo eles, talvez querendo um furo de reportagem. Normal. Só que é normal, eu entendo eles, mas só que a gente também tem que ter uma certa responsabilidade quando se fala principalmente de um caso como esse, que está trazendo tanta comoção na sociedade. Como eu falei, existem várias linhas, essas linhas estão sendo devidamente analisadas, como, primeiro, de que a criança morreu e o que foi feito com esse corpo. Segundo, existe hoje informações de que, informes de que pode estar viva. Então nós vamos também atacar essa possibilidade. Existe essa informação? Sim, hoje mesmo, pela manhã, salvo engano, a própria delegacia houve uma informação, uma denúncia anônima de que poderia ter uma pessoa viva, uma criança viva em determinado local. Foram checar, nós não vamos descartar nenhuma possibilidade. Isso. Todas as possibilidades ainda, eu até cito aqui como exemplo o caso do menino Pietro. Sim. Que demorou um determinado tempo para se chegar a uma conclusão, se tinha tantas possibilidades e no final um desfecho trágico, em que eram os próprios pais que haviam tirado a vida da criança. Então, o que a Aliás, gente... aquele caso eu vou te contar um negócio. Eu fui uma daquelas pessoas que acreditei. Ninguém acredita. Agora, aí é que está. A polícia, já há meses atrás, já havia detectado essa possibilidade. Detectado de que poderia sim ter sido os pais. Só que ela não poderia falar. Se a delegada responsável e a equipe dos policiais comentassem qualquer coisa referente àquilo, certamente atrapalharia todo o andamento da investigação. Ficaram calados, sofreram todas as críticas. Se deixou passar, passaram-se ainda depois da última conversa que nós tivemos com a delegada, acho que foram 3 meses, eu acho, ou 4 meses, até que se chegasse à conclusão do fato. É como esse. Se for, por exemplo,
a subtração desse cadáver do Nicolas, se o Nicolas foi vítima de um tráfico de pessoas, né? Tudo isso será investigado. Não se ficará nada sem checar nesse momento. Eu vou fazer uma pergunta direta aqui ao doutor Pedro Mancebo, que foi quem montou nessa onça logo lá na primeira hora, até porque o senhor não estava aqui. Doutor Pedro, a sua impressão, logo que viu aquela história ali assim, há a possibilidade, porque já tentaram imputar à família que a família queria ganhar dinheiro, que queria notoriedade. O senhor acredita em que possa estar havendo alguma coisa desse estilo? Ou o senhor acha que houve alguma coisa a mais? E qual a linha que o senhor acha? Eu não estou querendo furo de reportagem, não. Só queria que o senhor me dissesse o seguinte: olha, Léo, eu acho que o mais provável tenha sido tal coisa. Na realidade, a primeira informação, a primeira vista, né, a criança desapareceu e o corpo não existia. Então, no necrotério, lá na Câmara Fria, não tinha o corpo. Então, a primeira hipótese vinda, né, foi do tráfico de criança. Né, a criança viva e destinado para outra família. Perfeito. Então, foi a primeira impressão que teve. Mas impressão e investigação não quer dizer exatamente, nada, né? Exatamente. Uma e depois outra, né? Às vezes você tira, eu como cidadão comum, eu tiro algumas conclusões que não tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo como polícia, né? Então eu tenho algumas opiniões, mas quando você vai para os documentos, para os depoimentos, para as provas técnicas, você acaba tomando outros rumos e acaba ficando interrogações, como o próprio Dr. Reis disse, né? Podemos seguir diversos rumos, né? Com relação à história desde o seu início lá, de Cujubim, no caso, nós temos nos autos que o médico indicou Porto Velho e a família se ofereceu para levar para Ariquemes. O médico, em razão da melhor condição de Porto Velho, achou e orientou a família para que trouxesse para a capital. Perfeito. Então já isso fica uma dúvida minha sanada nessa história, que é por que sair de Cujubim para vir para Porto Velho e não Ariquemes? Pronto. Exatamente. Isso foi a patroa da mãe do Nicolas que disse isso, chamada de avó também, mas ela é patroa da mãe, né? E no caminho, 20 minutos antes de Candeias, ela começou a ter um processo de parto. A enfermeira, segundo os autos também, ligou para o posto de Candeias e perguntou se haveria a possibilidade de fazer o parto lá, certo? Aí, se tinha médicos ou se era só enfermeiros. Aí foi dito que tinha médicos no local e que podia parar para fazer o parto. Então os médicos esperaram, fizeram o parto. Foi esse sucesso que demonstra as fotos, né? No próprios autos fala da alegria dos enfermeiros. E a partir do momento que o médico sentiu que a criança era prematura e precisava de um cuidado maior, especial, com relação ao pulmão, ele acompanhou a criança até Porto Velho. Ele mesmo veio? O médico veio até Porto Velho trazer para o hospital. Na ambulância? Na ambulância. Perfeito. E aí ele encontrou com a avó dentro do hospital. A avó estava esperando aqui. A avó já estava na capital. Já no hospital de base. No hospital de base. Perfeito. Então, a partir do momento que a criança entrou no hospital, a avó, por exemplo, ela ficou perdida ali porque ela não sabia onde estava a criança. E a criança chegou e foi levada direto para o Cosme Damião, e não para o hospital de base. Certo. Ela esperava no hospital de base e ele foi direto para o Cosme Damião. Foi atendida e não tinha como manter a criança porque faltava agora sumiu o nome, mas seria onde a criança fica respirando, né? Alguma coisa assim, né? O recurso para tocar a criança lá, né? Exato, sumiu o nome. E
como o Regina Paz tinha convênio, foi solicitado para que ele fosse encaminhado para o hospital. Segundo os autos, essa criança foi encaminhada e foi levada por uma médica, né, doutora Rejane. Doutora Rejane encaminhou do próprio Cosme Damião para o Regina Paz. Eu tenho que acrescentar aqui que depois dos depoimentos, vendo os depoimentos, o médico de Candeias, ele acompanhou a criança até Porto Velho, né? E as orientações que ele deu lá no Cosme Damião, dentre as coisas que ele disse, né, ele disse que a criança no caminho teve uma parada cardíaca. Uma parada? Certo? Uma parada. E reanimou e ele ficou estável. Então, ele incubadora, o nome da... Isso, é incubadora. Que eu queria lembrar. Aí ele pediu para que ficasse na incubadora, né? E como naquele momento não tinha, aí foi recomendado para ir para o Regina Paz. A ambulância levou para o Regina Paz. A mesma ambulância? Possível. Não foi a mesma, não, porque aquela ambulância acho que voltou para Candeias. Né? Eu acho que é outro lado do hospital de base. Não vou afirmar isso. Mas no Regina Paz, ela ficou sob cuidados, né, de uma médica. Segundo a informação dos autos, a doutora Rejane do hospital de base levou e lá foi assistida pela doutora Cláudia no Regina Paz. A médica, no caso, deu o atendimento, colocou na incubadora e a criança ficou sob os cuidados. E nesse período, segundo a própria médica, a criança teve mais 2 novas paradas cardíacas. E foi reanimada, inclusive com remédios, né, tóxicos, no caso, para drogas, no caso, para poder reanimar. E voltou, as 2 vezes ela disse que a criança voltou e permaneceu na incubadora até as 18 horas, quando veio a acusar a morte através dos sensores dos equipamentos do hospital. Então, nos depoimentos a gente vê isso. Os depoimentos, como são pessoas comprometidas, né, jurando dizer a verdade, então a gente tem aquilo como verdadeiro. Perfeito. A partir do momento que a criança veio a óbito, segundo a informação da médica, a enfermeira comunicou à avó, que entrou na sala, ficou com a médica, né? E depois de fazer o reconhecimento da criança, a avó voltou para a sala e aí a enfermagem ficou responsável de fazer o encaminhamento para e ligaram para o hospital de base, porque o hospital não tinha câmara fria e o hospital de base tinha, então o veículo do Regina Paz que levou para o hospital de base uma Kombi branca que estava lá. Não sei se é veículo do próprio hospital ou se foi pedido para levar, mas ele foi numa Kombi. Eu vou lhe perguntar aqui o seguinte: a gente sabe que existe um protocolo, eu ia até fazer essa pergunta aqui no final, sobre essa série de protocolos que existem. Quando morre uma pessoa, ambulâncias ou veículos outros, inclusive a própria polícia militar é impedida de levar nos seus veículos um cadáver. Tá? É sempre deixado lá para que o rabecão do IML, ou o que quer que seja, leve para um outro local. E essa criança segue dali do Hospital Regina Paz numa Kombi, que é um carro que não é utilizado para tal fim. Por que foi feito dessa forma? Já o senhor me informando que lá não existe, ou pelo menos não tinha ali naquele momento, um local refrigerado para a guarda do corpo. No caso ali, como já não dependia de uma assistência médica, né, do enfermeiro, é por isso que não foi uma ambulância. Eu acredito que foi a Kombi, justamente porque não tinha necessidade mais de um acompanhamento. Há registro de quem esteve nessa Kombi indo até o hospital, doutor? Todas as pessoas foram ouvidas. Foram todas as pessoas. Quem estava lá? A enfermeira que foi junto, o motorista,
né? Nós já foram ouvidos 24 pessoas. Perfeito. E já está começando, a doutora Noélia já está começando as reoitivas. Né? Por quê? Porque tem pessoas que disseram algo que agora é necessário confirmar. Então, ela já está tendo trabalho. Não porque tenha sido, porque pareça mentira ou nada, é porque exige confirmação. Exige uma. Exatamente. Foi o que eu falei, começa a haver a fase do cruzamento das informações. Isso. E aí, se houver necessidade de reinquirir a pessoa, ou se houver necessidade de fazer uma cariação, tudo isso a partir de agora são diligências. Agora, doutor, tem uma coisa que eu queria lembrar aqui, é o seguinte: a legislação e esse protocolo que eu digo, esse protocolo proíbe que um corpo, que um cadáver seja transportado, e eu estou falando de cadáver humano, mas qualquer outro cadáver de animal também, cada um é carregado dentro de um determinado tipo de um veículo apropriado. Veículo. Tem um veículo apropriado. Nós não temos esse veículo apropriado, não foi possível ter esse veículo apropriado. Na verdade, por que não? Na verdade, como o doutor Pedro relatou, já havia, a princípio, a morte determinada. Então, pelo que eu estou sabendo, havia um veículo da instituição, né, do Hospital Regina Passos, que levou o corpo para o local apropriado para a criança ficar, né, para o corpo ficar. Então, poderia ser ainda qualquer que não veículo, seja correto, desde que fosse um veículo oficial lá da instituição, né, não haveria problema algum. Né? Ele não estava sendo levado, por exemplo, pela funerária. Normalmente se usa, né, aqueles carros apropriados. Não era o caso de levá-lo para o IML naquele momento, então não é um rabecão. Mas não seria, nesse caso, não seria o caso de se ligar para a funerária e a funerária tomar esse encargo e depois a própria... Porque aí é o seguinte, nós deixamos de ter um bebezinho vivo e a partir desse momento a gente tem uma pessoa que morreu e que tem que ter a tramitação normal a partir da morte, que é uma coisa que é normal. Esses detalhes... É praxe, né? Léo, como eu lhe falei, os detalhes de como se procedeu, de como se fez os encaminhamentos, tudo isso está sendo questionado, tudo isso está sendo levantado nos autos. Inclusive esse fato de estar num carro que não era São várias questões, são vários detalhes. Um improviso, né? Improviso. Exatamente. Quebra de protocolo, né? Se a delegada ou a autoridade policial que está cuidando do fato, se ela perceber que houve alguma falha nesse procedimento, eu não tenho a menor dúvida que as pessoas que falharam responderão, né? Não tenho a menor dúvida. Então, se ela perceber, não, é um carro que pertencia ao hospital, não havia razão para não utilizar aquele carro. Não, mas calma aí, é um carro particular, porque essa pessoa pegou essa criança e levou para determinado local? Não, ela era a pessoa indicada para fazer isso. Não, ela tinha que ter um acompanhamento de funcionários públicos, funcionários do Estado. Tudo isso vai ser levantado e questionado pela autoridade policial. Nós tivemos contato com uma pessoa da funerária que diz o seguinte, um funcionário de uma funerária, o diretor de uma funerária, o dono de uma funerária, que diz o seguinte: em 20 anos que ele tem, que ele presta esse tipo de serviço, ele nunca viu nada parecido com isso. É uma informação de alguém que é do ramo, que está nisso. E realmente causa espanto. Eu acho que... Eu já até aproveito para que essa pessoa que teria feito esse comentário, que nos procure, que leve essas questões, porque para saber se realmente, como eu falei, repito, se o procedimento se deu de forma adequada. Tudo isso vai pesar na hora de você chegar a uma conclusão. Exatamente esse é o papel da investigação. Agora, espancar qualquer dúvida com relação ao procedimento, a se efetivamente essa criança está morta ou não, se está morta, o que foi feito do corpo, se ela está viva, onde ela está, quem participou, quem não participou, tudo isso será pesado. Esse é o papel da investigação. Doutor, entrando no hospital de base, essa criança foi direto para a sala de geladeira ou para uma outra área, ou coisa que o valha. Vocês já conseguiram identificar o trajeto, como é que foi feito, quem recepcionou, enfim, essa parte, digamos assim, da recepção do corpo até um determinado ponto, já se sabe o que houve? Ou ainda pesam dúvidas? Eu não vou afirmar aqui como aconteceu certinho, mas eu sei que foi ouvido o chefe de segurança, o porteiro, aquele que fica lá na frente atendendo as viaturas que entram, seja ambulância, seja funerária, né? Todas as pessoas que entram ali, que há o controle, né? Então essa pessoa já foi ouvida, né?
os motoristas, o motorista até da funerária já foi ouvido também, né? Então não está descartando ninguém. Por quê? Porque foi contratada pela família, né? Sim, porque, na verdade, a funerária de Candeias. Essa pessoa que fez essa afirmação é de uma funerária que foi contratada pela família e que foi até o hospital, e chegando lá já não existia corpo para levar. Ele não... Seria de Candeias, né? Essa funerária é de Candeias. Então essa pessoa também vai ser ouvida. A delegada, no caso, ela está tomando a cautela de ouvir as enfermeiras, a família, no caso, em primeiro lugar. Perfeito. As enfermeiras, os médicos, as pessoas que transportaram de Candeias para Porto Velho, do Cosme Damião para Regina Passes e do Regina Passes para o Hospital de Base Novo, para a Câmara Fria. Todas essas pessoas serão oitivadas. Falta, acho que 2 pessoas que não foram ouvidas ainda. Acredito que uma médica, né, que foi no caminho até o Regina Paz, essa não foi ouvida ainda, e mais um servidor. O restante, até pessoas que estavam na escala de plantão, já foi até ouvido, né? Pessoas que estavam um dia antes, né, que tomaram conhecimento, estão sendo ouvidos. Todas as informações estão sendo checadas. Bom, doutor, tem um determinado momento em que esse corpo fica lá dentro do hospital de base, em algum ponto, ou na geladeira, ou numa mesa, ou onde quer que seja. Nós temos aqui informações de que ele ficou numa sala onde não havia, enfim, não era exatamente no local onde deveria haver, e a partir dali ele some. Existe um protocolo dentro dos hospitais, uma norma da Anvisa, de que qualquer tecido, se eu corto a mão se eu perco o dedo, se o Lula, por exemplo, tivesse perdido o dedo, ia ter que pegar aquele dedo do Lula e fazer o registro de que ele perdeu um dedo e que esse dedo vai ter tal destinação. Certo. Esse protocolo existe dentro dos nossos hospitais? Nós estamos inclusive fazendo dentro da investigação, apontando para o Dr. Nilson, que é o diretor do Hospital de Base, algumas falhas que a gente está detectando com relação a controle, né? Até o controle de entrada nós detectamos, e a doutora Noelle, muito técnica nesse assunto, as falhas que ela foi detectada, nós falamos pessoalmente para o Dr. Nilson, né, e ele nos garantiu que vai tomar todas as providências para que fatos dessa natureza não voltem mais a acontecer. Bom, eu vou entregar aqui essa TV, eu sei que esse momento aqui, a única coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte: essa família que está aí, que está nos assistindo, a família do Nicolas, eles precisam ter um alento, eles precisam acreditar, mas não somente eles. Aquela família que está lá em Ariquemes também precisa acreditar, mas principalmente, doutor, nós todos queremos acreditar que se acontecer alguma coisa errada, nós saberemos o que é que aconteceu de errado. Mas principalmente, se aconteceu alguma coisa de errado, e aconteceu, porque não é o normal, fugiu do normal, é alguma coisa que está errada, que a gente vai ter a certeza de que isso não volte a acontecer. As linhas de investigação basicamente são 2, pelo que eu estou sentindo. No caso, eu tive contato com a família, eu fui na DPCA, encontrei com os familiares, conversei. Está com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Isso, exatamente. Quer dizer, nós estamos tratando inclusive da possibilidade que tenha havido como é que é o nome disso aí? Assim, tem um termo técnico para isso, para roubo de criança. Supressão não Subtração? Subtração de incapaz. Eu acho que é esse o termo técnico, né? Eu tentei gravar ele aqui, mas não consegui. Existe essa possibilidade? Pode. No caso aí, quando eu tive esse contato com os familiares, inclusive no Ministério Público, nós fizemos uma reunião com a família e com a diocese, justamente para levar essa esperança, o que a polícia pode fazer. E eu pedi paciência. Paciência por quê? Porque nós temos aí 2 casos que podemos citar. O doutor Rei já citou aqui, que é o caso do Arthur Pietro. Que demorou, mas a polícia chegou e desvendou o crime.
E o caso Nayara, que demorou, mas a autoria foi descoberta, né? O delegado, quantas e esse quantas vezes tá aberto, teve... né, doutor? Veja só, a parte da polícia foi encaminhada, né? O processo corre e pode ser desmembrado, tá? Caso entenda assim o judiciário, o Ministério Público. Porém, a função policial, ela deu todas as coordenadas, né? E apresentou autoria, coisa que existia uma cobrança de imprensa, da comunidade, e a polícia demorou, mas deu a resposta. E deu a resposta com segurança. Perfeito. A pessoa, com certeza, vai ser julgada, condenada. E, nesse caso, o que nós pedimos foi paciência, por quê? Porque existe não só aquele rumo de que a criança morreu e que houve uma negligência, mas a hipótese da criança viva. Nós não descartamos isso, né? Então, a investigação segue e o rumo dessa investigação, a quem atingir vai ser responsabilizado. Isso pode ter a certeza. Como diria o filósofo Cassol, cada um é responsável pelo seu CPF.